Gálatas 4:22. Vamos abençoar essa palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui para ouvir a Tua voz, estamos aqui para que o Senhor fale conosco. Estamos aqui, meu Deus, nesse final de ano, terminando o ano com o Senhor e começando com o Senhor. Pai, essa, meu Deus, é a nossa grande alegria, meu Deus. Meu Deus, quantos, meu Deus, que um dia já estiveram e hoje não estão mais? Quantos um dia já tinham prazer de estar e hoje não tem mais? Quantos, meu Deus, que já tiveram um lugar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó e hoje já não tem mais? Pai, continua conservando nosso coração firme, Senhor, firme na Tua palavra, firme, meu Deus, naquilo que o Senhor chamou. Do que adianta ganhar o mundo inteiro se viemos a perder a nossa alma? Ajuda-nos a ouvir a Tua voz, em nome do Senhor Jesus. E amém. Amém? 4:22 diz assim, ó. Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, segundo o natural, né? Mas o que era da livre, por promessa. Dá uma paradinha no Senhor Jesus. Se você for ver, toda a humanidade está dividida em cima disso, né? De aqueles que vivem pela promessa, né? O que nasceu da promessa, o que são espirituais, e aqueles que nasceram segundo a carne, né? Você sabe que aqui se refere, né, a 2 alianças, né? Vai para frente, e ele vai falar sobre dois tipos de pessoas, né? E ele vai falar claramente, vai falar sobre Ismael, né? Que o próprio Deus diz, olha, despede, ele não vai herdar junto com a livre, né? E ele fala também de Isaac, né? Isaac, que nasceu pela promessa, que, né, crendo em Abraão, crendo, Deus deu o Isaac para ele, mas fala do Ismael. Ismael, né, também é filho de Abraão, em nome do Senhor Jesus, porém, né, você vai ver que ele age de maneira natural, ele vive de maneira natural. Olha o que diz no 23. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e o da livre mediante a promessa. Então, esse aqui é a diferença. Quer ver? 24. Essas coisas são alegóricas, porque essas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Olha que forte isso aqui, né? Aí tem gente que vai lá no Monte Sinai pegar promessa. A Bíblia diz que o Monte Sinai gera para a escravidão, né? O que leva para a liberdade é Jesus. Ah, pastor, eu vou lá em Israel, lá no Monte Sinai. O Monte Sinai gera filhos para servidão, escravidão. Olha que forte isso, né? Então eu já vi gente que foi, não, pagou coisas lá para ir lá. Tem que olhar para Jesus sempre. Olha o que diz no 25. Agar é o Monte Sinai da Arábia e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Olha que coisa séria. Então no 26 ele vai dizer assim, ó, mas a Jerusalém lá de cima, a qual é nossa mãe, ela é livre. Quer dizer, aqui você vê o povo que vive pela promessa, o povo que vive pela palavra, o povo que vive por aquilo que Deus fala, é o povo livre. Lá fora somos taxados, vocês não podem nada, vocês não sei o quê. Só que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que, né, a pessoa que nasceu segundo a promessa, a pessoa que vai pela palavra, a pessoa que vai por aquilo que a Bíblia diz, a Bíblia diz, esta é lá de cima e esta é livre. 27. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não estás para dar luz, exulta e clama, tu que estás de parto, porque são mais numerosa os da abandonada dos que têm marido. 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Vamos ler de novo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. 29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne natural, né?
perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também vai ser agora. Isso aqui é uma coisa importante a gente saber. Sempre a pessoa que está na carne, ela não vai conseguir entender quem é no Espírito, né? Sempre vai ter esse conflito do natural com o espiritual. Por que eles perseguiam Jesus? Porque eles não conseguiam entender Jesus. Porque a Bíblia diz que o homem espiritual ele não consegue ser entendido naturalmente. Então, enquanto a pessoa não crê pela fé, não se converte, não nasce de novo, ela não consegue entender as coisas de Deus. Aí a pessoa vem na igreja, vê a pessoa chorando, vê outro recebendo a bênção, vê esse curado, outro liberto. A pessoa fala, mas como pode isso? Né? Quer ver? Vamos lá no 30, diz assim, ó, contudo que diz a Escritura, lança fora a escrava com seu filho. Por quê? De modo algum, olha o que a Bíblia diz, de modo algum, o filho da escrava herdará com o filho da livre. Isso aqui é forte. Isso eu estava meditando essa madrugada, isso aqui se refere, né, claro, naquela época lá, mas até hoje, né, isso aqui é uma coisa real. Deus diz assim, ó, de modo nenhum, né, o filho da escrava vai herdar ou vai receber a mesma herança que o filho da livre. Quem é o filho da escrava? Né? O que é nascido naturalmente. Né? Não é que só questão do pecado, é natural. O homem natural, ele é da terra, o homem espiritual é do céu. Né? Por isso que você vai ver, quer ver uma coisa interessante isso aqui? Né? Aqui vai ser, ó, o filho da livre, né? O filho da escrava, de modo nenhum, vai herdar junto com o filho da livre. Por que isso acontece? Vamos lá. Você já pode pensar por que o diabo, quando ele oferece para Jesus os reinos, ele não diz, eu te dou os reinos dos céus? O que ele oferece? O reino da terra. Porque o reino do céu pertence aos filhos de Deus. E nem o diabo tem direito de tocar lá. Você tem acesso a um lugar que nem Satanás tem, para você ter uma ideia. É forte, gente. Jesus disse, olha, arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. O que o diabo oferece? O reino da terra. Te dou todos os reinos do mundo, a glória deles. Jesus disse, eu estou dando para vocês o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Porque você vai ver, o homem natural, ele vai viver glória do homem natural. O homem espiritual vai viver, além de poder viver bem aqui nessa terra, ainda tem o direito de viver a glória de Deus, de viver no mundo espiritual, de desfrutar, de sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Interessante essa história, né? A Bíblia diz que vai vir gente do Oriente, vai sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Mas não fala, olha lá, Jacó tinha um irmão, qual é o nome do irmão? Esaú. Né? Não fala de Esaú, fala só de Jacó. Vamos lá. Abraão tinha 2 filhos. Qual é o nome dos 2? Isaac e Ismael. Né? Ó, Abraão, Isaac. Cadê o Ismael? Não aparece. Porque não herdam junto. Só aparece aqueles que servem a Deus. Isso aqui é sério, gente. Se a gente parar para pensar um pouquinho, né? Pô, pastor, o que tem a ver isso com a nossa vida, com 2026, com tudo? Se você entender a que reino você pertence, você não fica preocupado com as notícias que diz aqui. Porque você está num nível muito mais alto. A Bíblia diz, além da Bíblia dizer que Deus fez que Jesus assentasse no trono celestial, no mais alto dos tronos, né? Diz que Deus fez isso, fez Jesus assentar juntamente no trono. A Bíblia também diz que nós estamos assentados juntamente com Ele, lá na eternidade. Espiritualmente falando, você está, né, sentado com Cristo, você está na autoridade, você está no mundo espiritual. Então ele diz, no 30, contudo, que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo nenhum a escrava herdará com a filha. O filho da escrava herdará com o filho da livre. Em outras palavras, há uma recompensa para quem vive pela fé. Há uma recompensa. Qual é a recompensa? Você vai ver até o julgamento de Jesus. Você já pode pensar como é que vai ser o julgamento? A Bíblia diz que o julgamento, quando o julgamento acontecer, né, Jesus falou isso, né, ele fala assim, olha, vai ver os anjos e vai separar um dos outros. Como, né, um pastor separa os bodes das ovelhas. E vai botar as ovelhas à sua direita
né? Bom, agora a direita é boa, né? Vai botar as suas ovelhas à direita e vai dizer: vinde, bendiz meu Pai, entrai no reino que você está preparado desde a fundação do mundo. Então, por quê? Tive fome, tive sede. Você viveu pela fé, você serviu a Deus, você adorou a Deus, você dedicou tempo para Ele, você orou, você foi na igreja, você orou. Eu tive fome, você me visitou. Eu tive necessitado, você fez. Aí vai dizer aos que estiverem à esquerda. Eles vão dizer: Senhor, Senhor. Diz: eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Você vê que eles não podem entrar no mesmo lugar. E aí eu fiquei pensando hoje na atitude de um do outro. Eu fiquei pensando como isso aqui é sério, isso aqui, né? Você vai ver, olha lá, Abraão servia a Deus. Mas você sabe que Abraão, você vai ver que todo o espiritual tem um carnal do lado, né? Abraão tinha o Ló. Né? Pode ver que tá, todo o espiritual tem um carnal do lado para incomodar, né? Todos eles têm, tá lá. Abraão tinha levado o Ló. Mas você vê que Abraão fazia um altar, oferecia uma oferta para Deus, ia lá e servia e orava. Aí em vários lugares você vai ver que Abraão vai lá e prepara, e faz um altar, e faz oferenda, e oferece a Deus. Você nunca vê Ló fazendo isso. Mesmo Ló andando junto com Abraão, você nunca vê ele tirando uma oferta, preparando. Abraão vai fazer ofertas. Pera, deixa eu pegar um bezerro também e oferecer. Você não vê isso. Porque o homem natural não tem prazer em servir a Deus, em ofertar a Deus, em glorificar a Deus, e oferecer a Deus. Só tem prazer em servir a Deus quem é espiritual. Por isso que a Bíblia diz que o homem natural não consegue agradar a Deus. Então você vê que coisa séria, você vai ver, olha lá, Abraão, né? Aí tem o Ló. Ló não faz. Vamos lá, então vamos para Isaac. Né? Você vai ver Isaac é a mesma coisa. Isaac faz altar, oferece a Deus, invoca lá, ora pela esposa, a situação, não podia ter filho, ele ora, crê, faz oferenda, oferece, né? Serve a Deus. Você vai ver Isaac servindo a Deus. Você vai ver a mesma coisa. O Isaac, né? O Ismael, você nunca vê ele fazendo nada para Deus. Lê lá. Ele não dá oferta, ele não vai na igreja, você não vê ele adorando, você não vê, não tem assim, não. O Ismael foi tal lugar, preparou também, foi lá e fez. Você não tem. Você vai ver que o homem natural, ele não tem vontade, prazer em honrar a Deus. Não tem. Não está dentro. Porque quem tem vontade de servir a Deus é quem é espírito. Aquele que se une ao Senhor só não só espírito com ele. O homem natural, ele quer aproveitar tudo que Deus tem para ele. Qualquer pessoa natural, você vai dizer: você quer ser abençoado? Eu quero ser muito abençoado. Porque o homem natural, ele quer glória, né? Ele quer receber. O homem espiritual, ele já quer agradar, ele quer andar em comunhão. E você vai ver que isso continua. Se você for ver a história, vai continuar, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? Tem Jacó e Esaú, né? Você vai ver Jacó, oferta, Jacó fala com Deus, faz um voto, ser fiel. Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou lá, maneira, o Senhor vai me dar, eu vou voltar aqui, eu vou ser dizimista, vou ser ofertando, tudo que o Senhor me der, eu vou devolver o dízimo. Ele vai, Deus fala com ele volta, né? Ele volta, chora, faz uma oferta. Você vai ver ele sempre envolvido e fazendo alguma coisa para servir a Deus, sempre. O Esaú, você vai ver que é filho também. Ele também é filho, né, de um homem de Deus, mas você nunca vai ver ele fazendo nada. Não tem prazer. Por isso que a Bíblia diz: não tem herança junto, porque a plantação é diferente. Não se engane o homem. Tudo que o homem semear, isso ele ceifará. Quer ver? Não erreis. Então ele deixa uma coisa bem tranquila, olha só. Não erreis. Não erra, não se engana, né? Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, não se deixa enganar. Por quê? Tudo que o homem semear, isto se fará. Vamos lá. O homem natural, ele só vai semear natural. O homem espiritual, ele vai semear espiritual. Ponto. Quer ver? Um pouquinho para frente. Porque o que semeia? Na carne. Carne é o quê? Natural. O que semeia na carne,
Ceifará a corrupção. Corrupção aqui nesse sentido significa que vai acabar, que vai desfazer. Por maior que seja a colheita que você tem aqui na terra, ela termina, ela tem data de validade. Você colheu 60 sacos de feijão, mas acaba. Toda semente natural, ela apodrece e acaba mais cedo ou mais tarde. Por maior que seja a colheita, ela vai acabar. Então ele diz, tudo que semeia na carne, toda plantação natural, ela vai consumir, ela vai desaparecer mais cedo ou mais tarde. Ponto. Quer ver uma coisa mais? Mas, quer dizer, uma coisa é isso, outra coisa é isso. Mas o que semeia no Espírito, olha só, presta atenção. O que semeia no Espírito, do Espírito, ceifará. Presta atenção. A plantação vai gerar uma colheita de vida eterna. A plantação, o que a pessoa planta no Espírito, o que é? É oração, é comunhão, é você vem na igreja, você serve a Deus. Tudo que você faz no mundo espiritual, é uma plantação no Espírito. Você semeia, você faz, você agrada. É aquilo que Jesus falou, aquele que me serve, o Pai honrará. Então tudo que você semeia no Espírito, do Espírito, vai ter uma colheita de vida eterna. Quando a gente começa a servir a Deus, honrar a Deus, faz para Deus. Não, eu vou, um exemplo. Por que a gente está aqui? A gente podia estar em casa, podia estar comendo o mareca assado, lá, peru capita, podia estar em qualquer lugar. Por que a gente está aqui? Porque a gente precisa de um Salvador, a gente precisa de um Deus. Tem uma passagem em Mateus que diz assim, os pobres de espírito verão a Deus. E eu sempre dizia, mas por que pobre de espírito? Que trem é esse que tem que ser pobre de espírito? E aí um dia eu estava orando, a Deus falou assim, pobre é aquele que tem necessidade. E pobre de espírito é aquela pessoa que está sempre precisando de Deus. Aí está sempre precisando. Se você orou muito hoje você acordou mesmo, eu preciso buscar mais. Há uma sede contínua dentro de nós de buscar mais a Deus. Pobre de espírito, quer dizer, está sempre precisando mais do Espírito, está sempre precisando mais de Deus. Os pacificadores são chamados filhos de Deus. Mais uma vez, sempre você vai ver associado, atitudes espirituais com vidas espirituais. Plantação e colheita. Pelos frutos conhecereis as árvores. É uma coisa que eu tenho muito na minha vida, pastor fulano fala em língua, fala isso. Eu não olho muito pelos dons, eu olho mais pelo fruto. Porque dão, às vezes a pessoa, já foi espiritual, eu dou um irrevogável, a pessoa começa a falar em língua, Aí de repente, agora o fruto não. Você pode ter certeza de uma coisa, quando a pessoa tem temor a Deus, quando a pessoa ela vem na igreja, quando a pessoa ela tem aquele temor santo, quando a pessoa, não, eu vou domingo, não, eu não vou faltar domingo. Mas por que eu não vou faltar domingo? Porque domingo tem um compromisso com o meu Jesus. Isso se chama temor, respeito por aquilo que Deus é para você. Então, quanto mais você é espiritual, mais atitudes espirituais você vai ter. A irmã estava falando para mim hoje à tarde, ela disse, pastor, faz 16 anos que eu sou evangélica. Mas faz uns 8 meses que eu comecei a vir aqui, comecei realmente a ter uma vida espiritual. Faz esses 8 meses, estou começando a aprender, começar a viver. Pastor, estou realmente, é diferente. As orações, já não estou mais, antigamente, pastor, eu ficava tempo lá orando, falando, mas parece que eu estava falando sozinho. Esse pastor, agora não, agora a gente já sente, já ouve, Deus falando com a gente, há uma resposta, e a gente precisa disso, a gente precisa não apenas falar com Deus, mas ouvir a Deus. A gente precisa ouvir a Deus, E eu estava comentando hoje, às vezes é difícil ouvir a Deus, sabe por quê? Porque nós estamos numa cultura de igreja que tem que ter muito barulho na igreja. Parece que as pessoas chegam na igreja, tem que ter um barulho. E aí a pessoa não para ouvir a Deus. Eu estava comentando com a irmã hoje à tarde, me lembrei, que eu estava uma vez nesse sombrio, quando a igreja estava lá, e Deus começou a falar no meu coração, prega, mas não enfeite.
E para mim era a coisa mais difícil, porque eu tinha passado por uma igreja onde a gente tinha que fazer assim, o culto tem que ser bem alegre, a gente já subia assim meio correndo, e vamos lá pessoal, e vamos, né? Mas a gente fazia tanta força, né, para deixar o povo bem feliz, que as pessoas ficavam, como é que eu vou dizer, satisfeitas com o que o pastor fazia. Só que não ouviam a Deus. Aí Deus falou de equação, não enfeita não, só prega a palavra. Pensa coisa difícil para mim. Porque eu estava acostumado a pregar de uma maneira que as pessoas gostavam. E a pessoa falava, pastor, que culto animado, pastor, que coisa boa. Eu falei, pois é. Só que quanto mais homem tem no culto, no púlpito, menos Deus tem. Aí Deus falou assim, não faz isso. Deixa eu aparecer. Aí comecei a pregar, só pregar. Bem tranquilo. Olha, está escrito. Está escrito, gente. Gente, está escrito. Aí daqui a pouco começou as pessoas, pastor, olha, Deus falou comigo hoje, lágrima correndo. Falei, opa. Porque a gente vem muitas vezes na igreja, que a gente quer sentir arrepio, a gente quer, não, eu quero ir na igreja, eu quero buscar o Senhor, eu quero falar com Deus, eu quero glorificar a Deus. Nós temos que vir para o culto com sede de Deus, gente. Nós não podemos ser só membros, né? Que às vezes a pessoa está 5, 10, 15 anos de igreja e ainda não tem intimidade com Deus. A Bíblia diz, conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Eu estava comentando hoje de manhã, né, no culto da manhã, aquela passagem, não sei se você já ouviu, aquela passagem diz Isaías 58. Isaías 58 tem uma coisa que fala sobre a igreja, onde Deus fala assim, tinha um povo lá, tá? E esse povo dizia assim, ó, por quê? Nós jejuamos, oramos, clamamos, invocamos, e o Senhor não atende para nós. O povo chorava, gritava, esperneava, pulava, jejuava. E Deus diz, não vou atender. Aí Deus começa a explicar isso. Deus fala assim, por quê? Se vocês querem que a vossa voz seja ouvida no alto, vocês querem resposta de Deus, então você tem que jejuar diferente. Do jeito que vocês estão fazendo, não vai dar. Vocês, quando estão jejuando, vocês não mudam nada. Vocês continuam falando mal dos outros, você continua xingando, brigando, vocês abrem o jejum, mas querem que faça todo o trabalho para vocês. Vocês estão jejuando, mas está contendo e debate. Olha o que Deus diz. Jejuando e orando como hoje, a vossa voz não será ouvida no alto, não haverá resposta de lá. É forte, não é? Aí Deus fala assim, mas eu vou mostrar para vocês a oração que vai chegar até mim. A oração que eu vou responder, vocês querem saber? Ele vai falar o quê? Ele vai dizer agora, vocês tira o dedo que ameaça, para de ficar ameaçando os outros, para de ficar humilhando os outros, tira, né, a opressão, ajuda a viúva, ajuda o órfão, tira as ameaças, brigas, contenda, se acerte, você vê uma pessoa com necessidade, ajuda, estende, seja uma pessoa mais humilde, e aí sim a vossa voz será ouvida no alto. Aí vocês podem ter certeza que depressa o Senhor vai operar. Bota Isaías 58, 7. Olha o que Deus diz. Eu acho que porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhes em casa o pobre e o desterrado, né? Pessoas necessitadas, e vendo nu cubras e não te esconda daquele que te é semelhante, então romperá a tua luz como a alva e a tua cura apressadamente virá, né? Um pouco mais. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será tua. Então clamarás. E você vê que a questão aqui não é se Deus vai ou não vai atender. A questão é, nós estamos realmente mudando, nós estamos realmente nos convertendo, nós estamos realmente nos importando com o outro, parando de falar mal, parando de fazer errado. Em outras palavras, nós estamos sendo pessoas espirituais, mais parecidas com Jesus cada dia, ou nós ainda estamos sendo aquele povo carnal. Se você for ver essa palavra, analisar, você vai ver dois povos. Um povo, que Deus diz, eu não vou atender. Por quê? Porque vocês estão na carnalidade. Acusando, xingando, falando, brigando, contendendo, e eu falei, fazendo desse jeito, não haverá resposta. Mas aí Deus diz, agora você abre o jejum, se consagra, se arrepende, perdoa, tira o dedo de ameaça, então
clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Em outras palavras, se nós estivermos com o nosso coração limpo, se nós invocarmos Jesus, tirar esse negócio de ficar brigando, se achando orgulho, eu não vou falar com fulano, é ele que tem que vir falar comigo, é ela que tem que vir falar comigo, fazer Jesus, gente, vamos tirar isso fora, vamos falar com Jesus, vamos limpar nossa vida. Eu estava vendo hoje um pastor, lá do Rio Grande falando, né? Ele estava comentando, negócio de macumba, muito trabalho, feitiçaria, essas coisas. Ele fala assim, olha, o céu, né? Ele falando lá do Rio Grande lá, né? Da estação, fala assim, o céu aqui é denso. A gente sente que as orações não são atendidas. Porque o povo aqui tem feito oferendas para Deus errados, é simpatia para cá, é simpatia, bebe aqui, e não sei o quê, fala mal de um. Aí acontece, o céu acaba se tornando fechado. Aí a pessoa vai orar e não vai ter resposta. Pastor, mas eu estou orando, estou pedindo, estou buscando. Eu disse, orando assim, não haverá resposta. Quer ver? Vai um pouquinho para frente, mas acho que é um pouco antes. Vai um pouquinho para frente para ver se ele fala aqui, ó. Aí, ó. Acontecerá isso, se tirares tirares do meio de ti o jugo, o estender o dedo e o falar vaidade. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como? A tua escuridão será como? Ao meio-dia. Pessoa que anda bem com Deus, a escuridão dela é como meio-dia. Meio-dia não é escuro, gente. A escuridão de gente que serve a Deus é como ao meio-dia. A pessoa que anda com Deus é diferente, gente. Nós precisamos aprender a andar com Deus, começar o nosso dia falando com o Senhor lá em cima. Senhor, não sou perfeito, Senhor, mas me ajuda nesse dia. Me ajuda a ser diferente. Perdoa os meus pecados. Senhor, me ensina a amar como o Senhor amou. Me ensina a ser, perdoa. Como Jesus disse, arrependei-vos porque é chegado o Reino dos Céus. Então a gente precisa começar a analisar como está a nossa vida espiritual. Porque a Bíblia diz, de modo nenhum, o natural vai herdar do espiritual. Confie na flor do braço, quer ver? Assim diz o Senhor, maldito o homem confia e faz da sua carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Vamos lá. Isso aqui já explica, deixa bem explicadinho, mas só para você entender. Maldito o homem que deixa a sua fé de lado e começa a confiar na flor do braço. Não, eu vou fazer. Deus diz, maldito. Por quê? Porque ele não vai herdar. Quer ver uma coisa interessante, Eu estava pensando sobre isso essa madrugada. Teve um centurião que foi até Jesus e ele pediu assim, Senhor, o meu servo está em casa violentamente atormentado, doente, precisando. Jesus disse, pode deixar que eu vou lá curar ele. Ele é um centurião, ele não é do povo de Israel. Aí ele disse, pode deixar que eu vou. Aí o homem falou assim, Senhor, eu não sou nem digno que o Senhor vá lá em casa. Mas dize somente uma palavra e meu servo vai ficar curado. Porque eu também sou um general, eu mando, ele vai, digo, fica, ele vai. E aí Jesus falou uma coisa que me chamou a atenção. Parecia que ele falou uma coisa fora de contexto. Porque ele estava falando sobre curar e sobre o que, de repente, do nada, Jesus fala assim, Jesus olha e fala assim, olha, nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé assim. Nem no meio do povo de Deus eu encontrei tanta fé assim. E aí ele fala uma coisa que parecia que estava fora de contexto, porque eu não tinha entendido, Esse tempo estava meditando que a gente abre, dá um entendimento. Ele fala assim, olha, vai vir gente do Oriente e do Ocidente, vai sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, ao passo que os filhos vão ser lançados fora. E eu fiquei pensando, o que tem a ver uma coisa com outra? Ele estava falando sobre fé, sobre cura, libertação, aí Jesus vai falar de vida eterna, de salvação. Parece uma coisa meio, parece que saiu fora de contexto, e não é. Ao contrário. Jesus estava dizendo, eu encontrei alguém que é espiritual, e ele vai sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Toda pessoa espiritual tem lugar no mundo espiritual. Esse homem não é do meio do povo de Deus, mas a fé dele dá um lugar na mesa para ele. Jesus estava dizendo, tem gente lá de Israel que não tem essa fé. Tem gente lá dentro que era para ser filho, que era para ter essa fé, e não tem. Agora, esse homem vem lá, não sei de onde lá, e mostra a fé real. Jesus vai dizer, olha, vai vir gente do Ocidente, do Oriente, e vai sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Por que Jesus falou isso? Porque ele viu aquele homem com uma fé que os outros não tinham. Que fé era essa? Ele está dizendo, Senhor, eu creio na tua palavra.
atitude sem resultado. Então o que acontece, né? Eu creio tanto em Deus. Se só for isso, nem salvação tem. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas quem faz a vontade do meu Pai, este vai lá. Então a fé, ela não é, eu creio muito, não é só crer não, a gente tem que ter fé e ter atitude com essa fé. Fé é o quê? Fé é o que você vai fazer com aquilo que Deus falou com você, isso é atitude. Então Deus falou com você, o que você vai fazer com o que Deus falou com você? Isso é atitude. Jesus olha para Pedro e fala assim, Pedro, pega a tua rede e vai pescar. Ele diz, olha, eu não peguei nada a noite inteira, mas porque mandas, vou fazer. Quando ele toma atitude, joga a rede, encheu 2 barcos. Se ele fica dizendo, Senhor, eu já joguei, já pesquei, não deu nada, Senhor, não vai não. Lá no mar não tem peixe não. Até hoje ele estaria com o barco vazio. A atitude sempre tem que estar acompanhada com o que você crê. Caso contrário, não funciona. Pastor, eu amo tanto a Deus, mas não consegue largar o pecado? Alguma coisa está errada. Às vezes, quando a gente vê, eu estava até comentando com a irmã Jotávia, a gente está vendo cada vez mais, nós estamos vendo, sendo pregado hoje um evangelho sem cruz, e não existe evangelho sem cruz. O que é o evangelho sem cruz? Não, aceitei Jesus, mas continua vivendo uma vida de pecado. Não existe isso. Aquele que é de Cristo, ele crucifica a sua carne com suas paixões. Está lá. Aquele que é de Jesus, ele tem que crucificar a sua carne com suas paixões. Senão, não funciona. Aí você vê muita gente, você vai ver, artista, assim, e fala assim, eu creio em Jesus, eu penso aqui, mas está lá fazendo tudo errado, tudo contra a vontade de Deus. Não é. A fé sem atitude não tem resultado. Tem que estar associada, Aí você vê, Deus diz, não vai herdar. A natural, o homem natural não herda junto com o homem espiritual. O filho da escrava não vai ter herança junto com o filho da livre. Nós somos filhos da livre. Nós somos filhos da promessa. Nós somos filhos da fé. Por isso não basta ser da igreja. Da igreja qualquer um pode ser. Os dois, se você for ver, os ismaelitas também eles têm suas igrejas, suas sinagogas. Eles só não têm a fé. Eles só não creem. Se você vai ver, tem gente, tem lugar que você vai, a igreja é cheia de gente. Mas se acontecer alguma coisa, a pessoa cai no desespero. Ninguém confia em ninguém, nem confia em Deus, nada. Qualquer coisa que acontece, a pessoa cai no desespero total. Mas o que a Bíblia diz? Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, não se abalam. Por quê? Porque confiam em Deus. Jeremias 17:5. Antes, assim, diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da sua carne o seu braço, a sua força, e aparta o seu coração do Senhor. Como é que a gente aparta o coração do Senhor? A gente vai deixando. Aí já não tem mais tempo para orar, já não tem mais tempo de vir na igreja, já não tem mais tempo de servir, Daqui a pouco já não sobra mais dinheiro para trazer oferta, já não sobra mais dinheiro para trazer o seu dízimo. Você vai apartando aos pouquinhos, você vai deixando aos pouquinhos. Chega uma hora e diz, pastor, uma vez, Esse dia eu conversei com uma pessoa que, na minha época, era um cara muito abençoado na igreja. Um cara que abriu empresa. Ele falou para mim, pastor, o que Deus fez? Ele vivia com um carro velho, caindo nos pedaços e se incomodando. Começou a confiar em Deus, começou a buscar Deus, comprou carro zero. E ele disse, pastor, eu nem imaginava que um dia eu poderia comprar um carro zero. Para me consertar os carros velhos que eu tinha, uma tristeza. E agora eu estou andando de carro zero. A empresa que Deus para ele, prosperou ele, não sei o quê, comprou uma terra, comprou casa, e disse, pastor, não sei quantos, à vista, gente. Ele foi lá comprar um carro à vista, assim, eu falei, na borracha, E ele, agora esse dia conversando com ele lá, está de volta na lama. Mas por quê? Parou. Pastor, naquela época, pastor, a gente estava lá, ajudava na limpeza na igreja, a gente ajudava lá, e pastor, estava tudo certo. É verdade. E era mesmo. Porque quando você planta, você colhe. Quando você faz, acontece. Mas o homem natural, ele se preocupa com as coisas naturais. Jesus disse, aquele que é de Deus faz a vontade de Deus. Aquele que é do mundo, ele faz a vontade do mundo, ele quer agradar o mundo. Eu disse, por isso que vocês não entendem a minha linguagem, por isso que vocês não obedecem o que eu digo, porque vocês não têm o Espírito Santo, vocês não têm, não são nascidos. Então a gente tem que tomar cuidado. Pastor, se eu não sou nascido novo ainda, eu não estou em comunhão com Deus, eu digo para você,
trate de ficar. Jesus está voltando. Todos os sinais estão cumprindo. Deixa eu te dar uma boa notícia para quem é salvo. Uma má notícia para quem não é. A Bíblia diz que Deus, nos últimos dias, Deus vai começar a derramar a ira dele sobre os filhos da desobediência. Presta atenção. A Bíblia diz que existe uma estalha no céu, né? Cheio da ira de Deus. Vários. E a Bíblia diz que Deus, né, chama de taças, né? Deus vai começar a derramar essas taças da ira dele, da cólera, né, da ira dele, sobre os filhos da desobediência. Mas não diz que os filhos da obediência vão receber sequer um flagelo disso. Então, quem está obedecendo vai ver, caindo lá, mas não vai cair você. Eu estava lembrando que a passagem, né, que fala do povo de Israel, que Deus tirou, né? A Bíblia diz que Moisés começou lá a profetizar, começou a falar, e começou as pragas do Egito. Você já leu sobre as pragas do Egito? Pois é, a Bíblia diz que as pragas do Egito vinham sobre o faraó, sobre a roça dele, sobre tudo, né? Dava chuva de saraiva. O que é chuva de saraiva? Pedra, né? Granizo. Mas dava aquela chuva de saraiva assim, e a Bíblia diz, e destruiu completamente as lavouras dos egípcios. Porém, olha o que a Bíblia diz, porém, no campo do povo hebreu, nada acontecia. Isso que vai acontecer, isso lá é um sinal do que vai acontecer de novo. Quando a ira vai ser derramada no mundo, mas não vai estocar sobre os que são de Deus. Porque vai ser derramado sobre o filho da desobediência. Pastor, mas fulano estava na igreja. Pois é, o problema não é isso. O problema é que a gente está na igreja, mas não é convertido, não é obediente. A gente às vezes está na igreja, mas não é espiritual. Não nasceu de novo, não entregou. Então, a ira vai ser derramada em breve. É bom que você não esteja no lado errado. Porque a herança vai ser dada, só que ela não vai ser compartilhada. Cada um vai receber a herança conforme a sua plantação. Não, pastor, eu quero ganhar a vida. Quem quiser ganhar a vida, perderá. Mas quem renunciar a sua vida para servir o Senhor, vai encontrar. Assim não dá. Então, o que diz aqui? Ó? De modo nenhum, o filho da escrava herdará com o filho da livre. De modo nenhum. Não vai. Não, pastor, mas a pessoa foi uma pessoa muito boa. Não vai. Lembre-se, o da escrava é natural. Aqui não vou nem falar em questão de pecado, que já é uma coisa terrível, né? O salário do pecado é morte, aí você pode entrar um monte de coisa. Mas só o natural. O natural e o espiritual. O que é espiritual? Ligado com Deus. O que é natural? Aquele que depende da flor do braço. Natural. Porque será como a tangieira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Você vê que o bem vem, né? Só que a pessoa não sente. Sabe aquela pessoa assim, todo mundo é abençoado, a pessoa fala assim, mas por que eu não? Aqui no meio. Eles, antes morará nos lugares secos e desertos, na terra salgada e inabitável. Como é que você vai morar num lugar que não dá para morar? Tem gente que está assim. Tem gente que está vivendo uma vida que não dá para viver. A pessoa não está vivendo, ela não tá desfrutando da vida, ela está sobrevivendo. E não é o que Deus tem para a gente. Deus quer que você viva verdadeiramente uma vida santa e abençoada, né? Bendito o varão que confia, cuja esperança é o Senhor. Em outras palavras, você quer ser bendito, quer ser abençoado, quer ser feliz? Confie no Senhor. Palavra de domingo, né? A pessoa fala, eu creio em Deus. Deus foi a minha oração, né? Muitos anos atrás, quando eu estava na igreja. Eu já estava na igreja há uns 2 anos, né? Só que a minha vida financeira não ia. E eu orava a Deus e nada. Aí um dia eu fui vendendo um negócio lá, não consegui pagar. Perguntei para o rapaz, me segura até a semana que vem, né? Eu sempre digo isso, mas é um fato. Eu não sei se foi o diabo ou foi o Deus. Só sei que alguma coisa aconteceu. Quando eu pedi para ele, assim, me segura uma semana, eu vivia pregando para ele, ele olhou para mim e disse assim, cadê o Deus que você serve? Aquilo me deixou... Ele pegou assim, deu aquela... Sabe aquela pessoa que dá aquela risada e fala? Ele falou assim, cadê o Deus? Você vive falando que esse Deus é bom, maravilhoso, e você está endividado desse jeito? Que Deus bom é esse, então? Eu não consigo falar mais nem sim, nem não, nada. Eu travei, literalmente travei. Eu me lembro que eu saí dali sem falar nada, não consegui falar. Eu travei.
E eu peguei, né, fui para a igreja, me lembro assim, me lembro até hoje, no lado de cá, assim, lá bem no meio de trás. Eu cheguei lá, não falei com ninguém, dobrei o joelho no meio das cadeiras e falei assim: Jesus, eu não vim aqui para envergonhar teu nome. Eu amo o Senhor, mas eu não quero te envergonhar. Eu não quero, não, envergonhar o meu nome, tudo bem. Eu estava acostumado a ser envergonhado. Acho que todos nós já estamos acostumados, né? Quando dizer, estou nem aí comigo. Mas envergonhar o nome de Jesus era demais para mim. E eu falei sério com Deus, falei: Deus, se é para envergonhar o teu nome, eu vou embora. Eu não vou ficar aqui envergonhando o seu nome. E aí o Espírito Santo falou, claro, como estou ouvindo aqui, ó, desse jeito. O Espírito Santo falou assim: ó, se você crê em mim, eu te ajudo a pagar tuas contas. E eu falei: Deus, eu creio. Deus falou assim: então dá o dízimo, devolve o dízimo e dá a oferta. Ah, mas não dá. Eu falei assim: ou tu confia em mim ou não confia. Olha o que Deus falou. Isso que mudou a minha maneira de entender a Bíblia. Ele falou assim: ó, se você crê em mim, você vai fazer o que eu estou te dizendo. Porque se você não fizer o que eu estou te dizendo, então é porque você não crê em mim. E Deus falou assim: ó, se você fizer o que eu estou te dizendo, a responsabilidade fica sendo minha, porque você está me obedecendo. Aí eu fico responsável pela tua vida financeira. Porque eu estou te mandando fazer uma coisa. E na hora que aquilo entrou no meu coração de uma tal maneira, eu falei assim: se eu fizer o que Deus está mandando, a vida financeira não é mais minha responsabilidade, é dele agora. Porque eu estou fazendo o que ele mandou. E agora está com ele. Agora, se eu falasse, não, eu creio muito, mas não dá. Não ia. A Bíblia diz que Abraão não foi justificado quando creu, mas foi justificado quando obedeceu e ofereceu. Quando ele ofereceu, ele foi justificado. A Bíblia diz assim: Abraão não foi justificado quando creu, mas quando ele ofereceu seu filho, ele foi colocado como pai da fé. Quer dizer, foi na obediência, foi quando ele fez o que Deus pediu, que a fé dele foi confirmada, que ele foi feito pai da fé. É quando a gente faz o que Deus pede, é que a gente diz: eu estou confiando no Senhor, eu estou crendo no Senhor. Quando a gente consegue entender isso, é como se fosse um virar de uma chave dentro da gente. Quando isso, no dia que, sabe quando você, pof, eu falei: é agora, é agora. Agora eu vou viver pela fé. Agora, aí eu peguei o Salmo 37:4, agrada ao Senhor, e Ele vai conceder o que deseja teu coração. Falei: a partir de hoje eu vou ver isso. Pastor, por que você está pregando isso hoje, justamente no final do ano? Deixa eu falar uma coisa para você. Se nós formos espirituais, nenhuma notícia ruim do ano que vem vai nos abalar. Pode ficar tranquilo. Pastor, pode afundar o mundo. Nós estamos em Cristo. Acabou. Agora, se nós estivermos na carne, eu digo para você, quem estiver na carne em 2026, o bicho vai pegar pesado. Então é necessário que a gente aprenda a confiar em Deus. Por quê? Passa o céu e passa a terra, mas a palavra de Deus não passa. Pode vir o que for. Ah, vai vir, deixa vir. Né? Como diz lá fora, pode vir quente. Estamos prontos, vem, né? Estamos aí na fé. Mas é verdade. Agora, se nós estivermos no lado natural, gente, nós vamos ter problema verdadeiro. Eu acredito que 2026 é o ano que a gente vai se destacar como jamais antes. Acredito que Deus vai levantar um povo, de Deus. Eu creio nisso de coração, tá? Que Deus vai levantar um povo como nunca houve antes. Gente que vai começar a ter uma confiança em Deus de tal maneira, que vai chegar para o morto e vai dizer: levanta, pode levantar, estou mandando, pode sair, pega teu caixão e devolve lá e vai para casa. Verdade, porque a Bíblia diz isso, que nos últimos dias, o Satanás desceu com grande fúria, mas, diz a Bíblia assim, mas Deus também manifestou o poder dele soberanamente. Se na época Deus mandava o poder dele já era grande, imagina, ele diz que ele vai mandar o poder, imagina o que vai acontecer. Só que para isso acontecer, nós precisamos estar ligados, literalmente ligado a Cristo. Sermos realmente pessoas que confiam em Deus. Não é aquela pessoa que quando qualquer notícia que vem já se abala. Aí não vou mais na igreja. Estava indo na igreja, agora aconteceu isso, eu não vou mais. Jesus, não, eu vou agora que eu vou em Jesus. Lembra, olha só, de Jó. O diabo tenta fazer de tudo para ele negar. O que o diabo queria? O diabo só queria uma coisa:
que ele parasse de confiar em Deus. Só isso. Só isso. E ele vai de um jeito, e vai do outro, e vai do outro. Por fim, ele usa a mulher e diz assim: você ainda teme a Deus? Você ainda é fiel a Ele? Você se mantém íntegro com Deus ainda? Amaldiçoa Deus e morre. É o que o diabo queria. E ele fala assim: você fala como uma doida. Deus sempre foi generoso, irmão, sempre foi meu amigo. Como é que eu vou deixar ele agora? Quando você conhece a Deus, você não serve Ele só quando as coisas estão bem. Você sabe, você pode passar pelo vale da sombra da morte. Davi disse: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Você passando com Deus, por quê? O Senhor está comigo. Quando você anda com Deus é diferente, mas nós precisamos entender, de modo nenhum, o homem natural vai ter acesso ao mundo espiritual, se não se converter. Toda pessoa que quer sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó, tem que fazer o que Abraão, Isaac e Jacó fizeram. Vai ver. O que eles fizeram? Serviram, foram fiéis, andaram, obedeceram, praticaram. Está lá. Vai lá ver se não é assim. Por que isso é tão sério? Porque um dia a trombeta vai tocar. E eu quero ver todo mundo sentado lá na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Quem ficar não vai ter direito de sentar. Se o nome de alguém não for encontrado no livro da vida, esse tal foi lançado nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dente. Quando que o meu nome é colocado no livro da vida? Quando você nasce de novo. Gálatas 6, Mas o fruto do Espírito é, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Agora olha o que ele diz: e os que são de Cristo crucificam sua carne com as suas paixões e concupiscências. Isso aqui foi esquecido de pregar em muitas igrejas. Hoje ninguém mais quer crucificar nada. Querem viver em todas as paixões da carne, querem fazer tudo o que querem e ainda terem direito de sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Mas aqui diz: os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões. Suas. Não é eu condenar o pecado no outro, não. É condenar o pecado na minha vida. Deus, eu não posso mais viver assim. Eu preciso mudar. Deus, me perdoa, misericórdia. Está na hora de a gente começar a ter compromisso com Deus. Está na hora de a gente começar a falar com Deus. Falar: Deus, eu preciso andar em santidade. Eu tenho que ter frutos espirituais. Quer ver um pouco mais? Você vê que são duas naturezas, Carne e espírito, são duas naturezas. É a natureza espiritual, aquele que se une ao Senhor, se torna um só espírito com Ele, espiritual, e a carne, O que está na carne não consegue agradar a Deus, Porque a carne cobiça, ou milita, ou luta contra o espírito, e o espírito luta contra a carne. Há uma luta dentro de nós todos os dias. Não importa quando você se converta, essa luta vai continuar. Vai. Não, pastor, eu não quero mais lutar. Alguém não quer mais ter essa luta? É só pedir para Jesus levar. Lá em cima não tem mais, lá só tem o espírito, a carne já fica. Enquanto estiver aqui no corpo de carne, vai ter essa situação. E esses se opõem um ao outro, para que não façais o que seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas. Vamos lá. Quais são as obras da carne? Quais são as atitudes que estão na carne? As obras são prostituição, impureza, lascívia. Vamos lá? Idolatria, feitiçaria, Aquele negócio agora, final do ano, muito comum. Vamos dar uma paradinha para a gente falar. Simpatia. Botar o elefante com a bunda beirada. Plantar um comigo ninguém pode. Pastor, eu vou fazer uma simpatia para ganhar bastante dinheiro, Eu vou comer isso porque isso dá dinheiro. Eu vou fazer isso. Adianta muito esse negócio de simpatia. Simpatia é feitiçaria, gente. Por quê? Você está fazendo alguma coisa para ter sorte. A nossa sorte é Jesus. Você confia em Deus e acabou. Eu não preciso de sorte, a minha sorte é Jesus Cristo. Eu não preciso de um pé de coelho, de uma ferradura, de um elefante branco, ou sei lá o que mais. Pula 3 ondinhas. Não, botar dinheiro, bota 3 notas assim, 3 assim, desse o quê, vai ter dinheiro o ano todo. Aí a pessoa vai atrás dessas coisinhas, aí quando vai ver, tá com a vida toda enrolada. Não vai, não. Em quem você confia?
Deus, acabou. Quem vai me dar vitória? É Deus. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abalam. Nosso Deus é fiel, forte, poderoso. Em nome de quem? Idolatria, feitiçaria, inimizade, né? Porfia, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice. Não, pastor, beber não tem problema. Bebedice faz parte, né? Glutonaria. Vamos lá, o que mais? E coisas semelhantes a essas, das quais vos declaro. Olha que forte isso aqui, ó. Como já antes vos disse que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Tem um reino lá embaixo, mas não aquele lá. Não é. Você vê que não vai. Não, Jesus, mas Deus é bom. Apartai-vos de vós que praticais a iniquidade. Não herdarão o reino, não herdarão junto. Você já viu como isso é forte? Né? A escrava não vai herdar junto com a livre. Nós somos filhos da livre, gente. Nós temos o direito de sentar na mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos o direito de falar do nome de Jesus, de usar o nome de Jesus. Nós temos o direito de ser chamado de filho de Deus. Assuma que é seu, gente. Nós não fomos chamados para ser gente de segunda classe, não. Nós fomos chamados para ser gente de primeira classe. Filhos do Deus Altíssimo. Propriedade exclusiva do Senhor. Olha que coisa forte. Mas agora a gente tem que realmente se santificar. Porque senão daqui a pouquinho a gente volta a viver essa vida ali, ó. Nós já vivemos essa vida, nós já fomos de lá. Aí a gente começa a esfriar na fé, já não lê mais, já não ora mais. Daqui a pouquinho, essas coisas da carne tá lá de volta. Daqui a pouquinho a gente está obedecendo de novo a carne e não o Espírito. Aí aquela pessoa que já estava quase, né, sentando na mesa. Deus vai dizer, peraí, deixa eu riscar teu nome aqui. Está irrepreendido no Senhor Jesus. Né? Mas é realidade. Né? A Bíblia diz que não herda. Aqui ele diz, ó, os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Pastor, fulano está prosperando, fulano recebeu bênção. Isso é normal. 10 leprosos foi curado, mas só um voltou para ser salvo. Né? Aí muitas vezes a gente fala, pastor, mas Deus está me abençoando. Verdade. Muita gente que ele diz, Senhor, Senhor, então nós fizemos muitas coisas. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Gente que muitas vezes, né, tem muito sucesso nesse mundo, não vai ter nenhum lugar no reino dos céus. Não é o que Deus quer pra gente. Presta atenção, você é de Deus, ponto. Agora viva como homem de Deus. Viva como uma mulher de Deus. Em qualquer lugar, você está trabalhando, seja uma pessoa de Deus, seja honesto. Vai vender um carro, faz um preço justo. Não engana a pessoa, não precisa enganar, não. É tão triste quando a gente vê, né? No meio do povo de Deus, gente enganando, gente mentindo. Conversando esse dia com a pessoa falou, pastor, eu quase me desviei, porque eu estava me convertendo, o cara estava pregando Jesus para mim, falando de Jesus, pastor, eu estava tão empolgado com Jesus, pastor. De repente eu fui vender um negócio para ele, o cara me passou a perna. Nem temor no coração o cara tem. Esse pastor, por um bom tempo, não queria nem saber mais da igreja. Depois comecei a conhecer uns irmãos que são realmente convertidos, gente que realmente tem o cheiro de Jesus, gente que realmente anda com Jesus, gente que realmente respira o amor de Deus, gente que realmente sabe perdoar, viver. Eles, pastor, eu acabei conhecendo gente realmente que vive Cristo e entreguei minha vida para Jesus. Mas eu quase deixei de andar com Jesus por causa de um cidadão que se diz de Deus, mas que passa a perna em todo mundo. Que tristeza isso. Então nós precisamos de gente com caráter, gente com caráter de Deus. Deus é justo, Deus é fiel, Deus é verdadeiro. Você deu a tua palavra, honra. Não, eu vou lá buscar, pode confiar em mim. Não seja aquela pessoa que se aproveita de qualquer coisa. Não, eu vou ser bênção nessa terra. Tudo que o homem semear, isso se faz. O que semeia na carne, corrupção, vai acabar. O que semeia no Espírito, colherá, ceifará vida eterna. Vai colher. E é bom andar com Jesus. Amém? Não julgue os outros. Não julgue mesmo, é verdade. Falando para sério com você. Não julgue os outros. Julgue a si mesmo. Uma coisa que eu sou muito crítico comigo. Agora eu tomo o máximo cuidado para não ser crítico com os outros. Não que eu não seja, às vezes em quando eu tenho que me corrigir. Porque a gente às vezes tem um zelo e não quer ver ninguém se perder,
a gente às vezes se torna um pouquinho mais severo, um pouco mais, mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu preciso ser mais crítico comigo, não ao ponto de me afastar. Eu não mereço, então, não, Jesus me escolheu e eu tenho que valorizar isso. Eu fui chamado por Ele chamou pelo meu nome, então eu tenho que valorizar esse chamado que Deus me deu. Eu quero servir, eu quero ser fiel, eu quero andar com Deus. Quem é o servo fiel que o Senhor trouxe, que o Senhor colocou sobre essa casa, que deu a ele um talento? Bem-aventurado aquele servo quando o Senhor vier, o encontra servindo assim. Jesus quer encontrar você fazendo exatamente o que Ele te chamou. Pastor, Deus me chamou para ser isso. Sirva. Quando Jesus vier, que Ele encontre você fazendo o que Ele te chamou. Não importa que seja. Pastor, Deus me chamou para ser obreiro, seja. Pastor, Deus me chamou para ser, para evangelizar, para pregar, ou para ser um empresário, prosperar e ajudar na obra, seja. Seja o que Deus te chamou para ser. E não seja só uma coluna para manter a obra e se esquecer de Jesus. Antes de nós fazermos a obra de Deus, nós temos que ser de Deus. Seja de Deus e aí sirva a Deus. Coisa boa é isso. Amém?